O céu sobre o porto tinha cor de televisão no canal fora de ar. Durante as idades mecânicas, projetamos nossos corpos no espaço. Hoje, depois de mais de um século de tecnologia elétrica, projetamos nosso próprio sistema nervoso central num abraço global, abolindo tempo e espaço. O real foi exterminado. Isso significa que as coisas foram além de seu próprio fim, de sua própria finalidade. Não sobrou nada, nem um sinal, nem mesmo o defunto do real. A realidade é um conceito, uma somatória dos sistemas de valores que se conectam a esse conceito. Esse sistema de valor garante uma causalidade, um começo e um fim, um passado e um futuro à realidade. Baudrillard chama esse sistema de valores de configuração objetiva do discurso. Sem discurso, não há temporalidade, não há possibilidade de mapear cognitivamente o tempo que nos rodeia. Os avanços na telecomunicação, a industrialização desenfreada, a potencialização do armamento nuclear, tudo isso levou à morte do sentido histórico. O real perdeu sua razão de ser e junto dele foi-se a temporalidade. Contudo, isso não significa que os acontecimentos não tenham mais sentido. Pelo contrário, eles sofrem de um excesso de sentido, uma implosão informacional que impede o mapeamento cognitivo de um sujeito não mais existente em uma realidade mais que real. É nesse sentido que o diagnóstico de Baudrillard é muito semelhante ao que Frederick Jameson e Jean-François Lyotard fazem sobre o pós-modernismo. A incapacidade de se localizar historicamente, seja pelo pastiche e o modo retrô, ou pela morte das metanarrativas, convergem com Baudrillard em sua tese do extermínio do real. Na pós-modernidade, há um abismo virtual entre o corpo e o seu ambiente, abismo este esquizofrenizante, na medida que opera na dupla fratura do signo, na incapacidade do significante de referenciar e dar significado a algo exterior a ele, em decorrência do excesso de informação, naquilo que Baudrillard veio chamar de tela total. E não há meio para melhor verificar isso do que a televisão. O medium da televisão é o meio de dissuasão por excelência. Baudrillard caracteriza a televisão como um medium ele próprio frio, irradiando o esquecimento, a dissuasão e a exterminação de uma maneira ainda mais sistemática, se é possível, que os próprios campos de concentração. A distinção entre meios quentes e frios, que remonta ao trabalho do teórico da mídia Marshall McLuhan, tem a ver com o nível de participação da audiência. Meios quentes, como o rádio, o cinema e a fotografia, não exigem a participação da audiência, pois eles prolongam um único de nossos sentidos em alta definição. O meio frio, por outro lado, propaga-se em baixa definição, exigindo maior participação da audiência. A televisão, sendo meio frio em sua duplicação simulada da realidade, esquizofreniza o tempo. Ela é um buraco negro de informação, uma absorção sem eco, processo de esquecimento, liquidação e de exterminação que massifica o esquecimento da historicidade. Em sua fome por participação, a televisão engendra uma paixão niilista aos modos de desaparecimento do real, que, levando a uma transparência involuntária, produz um fascínio ativo do desabamento do real a favor de imagens hiperreais. Paradoxalmente, em sua estratégia de dissuasão, ela esconde e produz o aniquilamento do real. Como se, em uma tentativa de salvaguardar o princípio de realidade, a televisão esvazia toda a realidade, condenando-a a seu esquecimento. Sendo somente imagem, a televisão devora a realidade. Imagem televisiva, tela total vazia, terminal miniaturizado que não magnetiza, pois é somente um ecrã. Ecrã este em que, em sua simulação, acaba por reproduzir o mundo à sua imagem, transformando-nos em sua tela. O mundo inteiro torna-se televisão, com o céu parecendo canal fora do ar. Não há mais profundidade, a televisão absorve todo tipo de relação, e com isso não há mais distância. O céu toca nossos olhos, e o que nos toca é vídeo, chegando ao ponto em que nossa carne também torna-se vídeo. É aqui que a simulação começa. No começo da simulação, temos o começo do pós-modernismo, expressando de maneira profunda a lógica do sistema social da sociedade de consumo. E isso se vê mais presente em um de seus traços formais, a esquizofrenia. A esquizofrenia não é um diagnóstico, mas sim uma descrição da maneira como a pós-modernidade se relaciona com o tempo. A experiência do tempo é condicionada pela configuração objetiva do discurso. Sendo assim, a temporalidade só é possível no âmbito da linguagem.
A frase possui um passado e um futuro, e por conta dessa propriedade da linguagem, é possível termos a impressão de uma experiência vivida e concreta do tempo. Substancialmente, a esquizofrenia estaria ligada a uma desordem da linguagem advinda de uma deficiência infantil em ascender plenamente ao domínio da fala e da linguagem. Em meio a esse distúrbio de relação entre os significantes, o esquizofrênico está condenado a viver um presente perpétuo, incapaz de encadear-se em uma sequência coerente. Em outras palavras, não há referente para o esquizofrênico. Ele não consegue se identificar no referente, uma vez que a identificação depende de uma persistência da identidade, de um eu que persista através do tempo. Por conta disso, ele não possui um projeto que foque sua percepção da realidade. Ele não diferencia entre as coisas. Mas isso não o impede de conectar-se com o mundo. Pelo contrário, ele sofre de um excesso de sensações, da mesma forma como o excesso de informação acaba por nulificar a informação. Esse excesso se traduz na maneira literal com que ele encara as palavras. Não é possível para ele penetrar no significado da palavra, fazendo com que a experiência do presente torne-se tão intensa, com uma energia alucinatória tão alta, que ela passa a ser sentida como irreal, mais que real, hiperreal. É nesse sentido que a descrição da mutação do tempo na pós-modernidade de Jameson converge com a teoria da simulação de G. Baudrillard. A perda do significado do significante torna-o uma imagem e, nisso, transforma o mundo em uma imagem. O pós-modernismo transforma a realidade em imagens vazias de significado e imbuídas de um excesso de significado, criando assim aquilo que Baudrillard chama de deflação do significante, um presente perpétuo onde cada sinal vê-se igualmente trocável por outro. É isso que faz a televisão um meio esquizofrênico por excelência. Ela anula a relação entre o sujeito e o objeto. A dupla fratura do signo, efetuada pela televisão, não aponta por uma falta de realidade, mas sim para seu contrário, por uma deflação do sinal, uma realidade saturada de signos, causando um excesso obsceno do real, fazendo o real tão real que ele torna-se hiperreal. Esse termo, a hiperrealidade, é uma simulação que perdeu seu lastro na realidade, operacionalizado, um mapa que sobrepõe-se ao território engendrando-o como seu modelo, anulando aquilo que separava o mapa do território. Não há imaginário na hiperrealidade, apenas há vácuo. A nulidade do vácuo liquida o referencial, ressuscitando-o sob a forma artificial dos sistemas de signos, fazendo com que todo signo seja trocável, equivalente, criando uma máquina sinalética metaestável que, em seu funcionamento, curto-circuita todo o sistema de signos. Toda diferença é apagada e o futuro vê-se precedido pela simulação, impedindo a possibilidade do real. Desta forma, o único meio que nos resta para acessar o real torna-se a arte. A ficção é um dos meios pela qual entendemos a realidade. O corpo humano é incapaz de aprender cognitivamente a vasta rede computacional e a especulação do mercado financeiro. É através da arte, principalmente da ficção, que as contradições da contemporaneidade são incorporadas no imaginário das pessoas, funcionando como seu inconsciente político. A arte cria a distância necessária para a análise, um deslocamento estratégico, possibilitando assim enxergar os antagonismos e contradições presentes na nossa era. Em nosso tempo, se torna ainda mais problemático para a análise, pois a hiperrealidade do pós-modernismo não é crítica, ela é catastrófica. A implicação disso é que as regras pelo qual o mundo histórico operava se tornaram desconhecidas, elas se tornam paradoxais. Esse paradoxo, causado pelo excesso obsceno de imagens, não pode ser mapeado pelo nosso corpo. Perdidos no tempo e no espaço, a única forma de pensarmos esse estado, que só pode ser pensado na forma de inconsciente político, é através da arte. A ficção nos dá o pano de fundo ideológico com o qual processamos o que nos rodeia, e nada melhor do que o filme Videodrome para pensarmos esse momento. Videodrome, filme dirigido pelo diretor canadense David Cronenberg, nos conta a história de Max Henn, dono de uma pequena emissora de televisão que, em sua tentativa de alavancar as visualizações de seu canal, descobre o sinal de um show snuff chamado Videodrome. A princípio, Max acredita que Videodrome é falso, que as torturas, os estupros e assassinatos do show são atuações. Contudo, após o desaparecimento de sua namorada, Nick Brand, e da constante exposição a Videodrome, Max percebe que sua realidade começa a se alterar e vê-se no meio de um conflito entre duas conspirações. Uma de extrema-direita, que através de Videodrome busca restituir os antigos valores da América,
e uma conspiração utópica televisiva que apostam na fusão entre o humano e a televisão, assim alcançando um novo estágio da humanidade. Vida longa, a nova carne. O slogan de Videodrome funciona como um pano de fundo perfeito para as mudanças da pós-modernidade. Ela aponta para o começo de uma nova subjetividade, uma humanidade capaz de mapear-se cognitivamente na hiperrealidade esquizofrênica do mundo pós-midiático. O contexto para as alucinações de Max é o do capitalismo tardio, pós-industrial, financeiro e especulativo, da morte da fenomenologia, morte da cultura, morte da metanarrativa, enfim, da morte da ilusão. Não há ilusão no simulacro. Por isso, não podemos dizer que as alucinações de Max são falsas. Elas são reais, no sentido que são fantasias, investimentos libidinais na imagem hegemônica da pós-modernidade. Videodrome opera da mesma forma como a imagem hegemônica, produzindo tumores alucinógenos, duplicando a realidade à sombra de seu virtual. As visões que Max tem de sua amante na televisão apontam para a potência de sedução do ecrã televisivo. O brilho da TV mais que o seduz, ele produz fascínio, um fascínio pornográfico que acaba por literalmente consumir Max. Os lábios de sua amada estendem-se do ecrã televisivo, tocam a face de Max e o devora. A plasticidade e fluidez desse gesto revelam a natureza da televisão como sendo mais que uma prótese, uma extensão tátil do corpo que acaba por imergir seu usuário, confundindo a existência com seu duplo. Ela impõe uma certa disposição entre o sujeito e o objeto, dissolvendo sua diferença, da mesma forma como o simulacro apaga a diferença entre o mapa e o território. O preço a se pagar pelo simulacro da imersão televisiva é ter sua subjetividade tornada objeto. Nós consumimos a televisão e a televisão nos consome, e como resultado disso, somos engolidos pela tela. E não se trata de alienação. A alienação só é possível dentro de um mundo em que a relação entre sujeito e objeto ainda estão intactas, havendo a possibilidade de um outro mundo não alienado. O que temos na pós-modernidade, além do apagamento da subjetividade humana, é a privação radical do outro, de qualquer alteridade ou negatividade, que possa fazer oposição ao circuito, fazendo com que os eventos se tornem indecidíveis e impossíveis de serem interpretados. A televisão abole o tempo, o espaço e a subjetividade, de tal forma que não é possível fazermos julgamento acerca de Videodrome. Tudo foi operacionalizado, sendo precedido de sua realização virtual. Isso fica evidente no filme, uma conspiração de extrema-direita a fim de reviver os antigos valores norte-americanos através do crescimento de tumores psicóticos induzidos por hipnose, ou projeto utópico transhumanista buscando romper as barreiras entre o humano e a máquina, criando assim uma nova fase da humanidade. De que forma Max se relaciona com esses dois projetos? Não se trata de alienação, pois a alienação pressupõe um mundo fora da alienação, e não existe mundo fora da televisão. Em um sentido, o mundo de Max sempre foi Videodrome. Desde a década de 80, com as acelerações do hiperespaço e a esquizofrenização do tempo, o mundo sempre foi Videodrome. A televisão passa a se retroalimentar, ela mesma tornando-se evento, com os sinais passando a apenas propagar sinais, sem comunicar, fazendo perder todo e qualquer sentido do real. E incapazes de sentir, por sentir até demais, adentramos assim tempos esquizofrênicos, tempos da dupla fratura do signo, cujo efeito disso sobre a percepção é tornar o próprio corpo um corpo esquizofrênico. É possível acompanhar essas transformações no próprio corpo de Max. Na mescla entre carne e tecnologia, uma fita cassete torna-se viva, ganha textura de carne e passa a pulsar, respirar, emitir sons. Seguido disso, abre-se um buraco no corpo de Max, um buraco em formato de vulva que, inicialmente, é usado para esconder sua arma. Esse mesmo buraco em seu abdômen, mais tarde, é usado como reprodutor de fita cassete, inscrevendo em seu corpo Videodrome. Após ter a fita do show penetrar seu corpo, sua arma, antes escondida no peito, vê-se fundida com sua mão. Seu dedo indicador torna-se uma aberração letal, metade ferro, metade carne, com pregos estendendo-se do cartucho da arma, perfurando seus membros, ligando-se em seu ombro, alojando-se quase que como um parasita em sua carne. Obedecendo às ordens de Videodrome, Max assassina seus colegas de trabalho e procede à casa de Branca Oblivion para matá-la. Chegando à casa, um espaço rodeado por televisões, sua trilha de matança é interrompida pelo disparo vindo de uma outra televisão. Ao final do filme,
Tendo-se parcialmente libertado da hipnose de Videodrome, parcialmente, pois nunca houve agência de um sujeito Max em meio a esse espetáculo conflitivo televisivo, e assassinado Barry Convex, Max se isola nas ruínas de um porto em que, em frente a uma televisão, é avisado sobre o conflito futuro. A morte de Barry Convex não deu fim aos planos da Corporação Ótica Espetacular, uma vez que foi apenas seu corpo na vida real que morreu. A batalha deverá continuar agora no simulacro televisivo, e para isso, Max precisa livrar-se de seu corpo. A televisão guia-o nessa tarefa, mostrando um reflexo seu apontando a arma para a cabeça e logo em seguida disparando. Após o disparo, a televisão explode em entranhas e carne, e seguindo os passos de seu duplo televisivo, Max leva a arma à sua cabeça e proclama: "Vida longa à nova carne." Fecha os olhos, ouve-se um disparo e o filme acaba. Se antes as transformações do corpo de Max o fundiram com vídeo, agora não havia nada mais além de vídeo. Partindo desse ponto, fica fácil identificar a mensagem do filme. Videodrome é uma tentativa de articular a hiperrealidade esquizofrênica da pós-modernidade, teorizando a subjetividade humana em meio aos escombros do pós-modernismo catastrófico, do que significa ter sua carne tornada a vídeo, sua mente controlada pela televisão, e o que significa subversão ou a sua impossibilidade nesse mundo. Videodrome é isso, o jogo paradoxal, catastrófico e irônico da ilusão radical, que a todo momento escapa às nossas mãos. Em suma, Videodrome sugere que as alterações promovidas pelo capitalismo tardio e pelo complexo midiático transformaram não somente o espaço e o tempo, como também nossos corpos. Nunca houve a possibilidade de agência em Max. Afinal, nunca houve um sujeito. Videodrome nos leva à realização da atual condição visceral da humanidade. E seguindo uma tradição spinozana, leva-nos a questionar: se essa é a nova carne, do que esse novo corpo é capaz? Se você assistiu até o final, muito obrigado. Esse vídeo não seria possível sem o oferecimento de Egghead, Guilherme Sauresig, Doge, Doésio de Olinda, Vinícius Marques Pimenta, Heitor Stargelin Araújo, Matheus Neto, Márcio Raskel, Amanda Abreu, Hegel e Suíro. Egghead mandou: "É isso que vocês queriam, aceleracionistas?" Doge mandou: "A Albânia tem uma bandeira muito based." Suíro mandou: What life? I got no life! I'm in the dark here! You understand? I'm in the dark! Você sabia que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? O Agenciamento Coletivo Esquizofia é um fundo de financiamento contínuo, cujo dinheiro é utilizado para a melhoria da qualidade dos vídeos e para pagar algumas despesas. Doando qualquer quantia, seu nome aparece no final do vídeo e acima de R$3 eu leio sua mensagem. É isso, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, comente. Realmente muito obrigado.